Lei da comunicação. A lei da comunicação é o nosso alvo de reflexão desse vídeo, baseados no capítulo 4 do livro Ensinando para Transformar Vidas, de Howard Hendricks. Para nós meditarmos então, biblicamente, a respeito desse assunto, quero lembrar você do texto da passagem de Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29, onde a multidão começava a reconhecer então que Jesus ensinava com autoridade e não como os mestres da lei, não como os fariseus e os escribas. Jesus tinha uma autoridade singular, tinha uma autoridade especial. E qual era a base, então, desta autoridade que Jesus tinha para ensinar, de tal maneira que as pessoas se vislumbravam, se maravilhavam com aquilo que Jesus dizia, em como ele dizia e tudo mais. De tal maneira que as palavras de Jesus ficavam gravadas na mente e no coração de cada um dos seus ouvintes. Onde ou qual era a fonte de autoridade de Jesus? O segredo de Jesus está na conexão com o coração. Jesus, ele não somente dizia a verdade, mas sabia como dizê-la, quando dizê-la, sobre quais circunstâncias dizer, em qual tom de voz dizer. Jesus sabia exatamente como alcançar o coração, porque entendia bem, muito bem, os seus ouvintes. Ele sabia exatamente o que cada um precisava ouvir e de que maneira ouvir. É claro que nós não temos a onisciência de Jesus, mas ainda assim nós temos a possibilidade de aprender e crescermos na arte de nos comunicarmos. Por isso, a lei da comunicação eu posso resumir da seguinte maneira: leve para o lado pessoal. Leve para o lado pessoal. Se você quer melhorar a sua comunicação, principalmente na área do ensino, leve para o lado pessoal. Isso será fundamental porque trará a possibilidade de haver uma conexão do coração, onde você vai falar diretamente ao coração da pessoa. O segredo então está em levar para o coração. Uma boa comunicação depende disso. Leve para o lado pessoal. E para você entender bem o que eu quero dizer com isso, não estou me referindo àquela expressão que nós usamos de maneira negativa, onde alguém diz alguma coisa e aquilo nos incomoda, aquilo nos ofende até algumas vezes, e nós então dizemos: estou levando ou você levou para o lado pessoal. Não é nesse sentido que eu quero dizer, mas eu quero levar para o lado positivo, onde nós pessoalizamos aquilo que estamos ensinando, onde nós de fato aplicamos individualmente, aplicamos objetivamente aquele ensino para quem está nos ouvindo. Estamos pensando em um nome, estamos pensando em um CPF, estamos pensando em uma história, em alguém, e como esta história se aplica a esse alguém. Isso é então tornar pessoal. O meu desafio então para nós é que nós usemos a nossa comunicação para levar para o lado pessoal. E para isso eu quero propor então 6 regrinhas para a sua comunicação que vão te ajudar a tornar cada vez mais pessoal o seu ensino, a sua comunicação e atingir, impactando o coração. Ok? A primeira regra seria, no caso, coloque-se no lugar do outro. Em primeiro lugar, coloque-se no lugar do outro. Isso é importantíssimo. Nós precisamos estar no mesmo barco do outro ou então nos adaptarmos à realidade do outro. Quero dar um simples exemplo aqui. Se você for ensinar uma criança de 3 anos a desenhar, o que é que você faria? Você faria ou tentaria fazer um desenho profissional, um desenho de um bom engenheiro, de um bom arquiteto, com todos os detalhes, com todas as técnicas possíveis de desenho? Ou você usaria a técnica simples do palitinho, do homem palito, para ensinar uma criança? É óbvio que todos nós vamos ensinar uma criança de 3 anos a desenhar um homem palito, uma bolinha e 5 risquinhos, né? É assim que a gente faz. A gente faz os risquinhos e uma bolinha e pronto, está feito uma pessoa, né? Um homem. Agora, por que eu digo isso?
nós fazemos algo que devemos fazer muito mais vezes em outras circunstâncias também. Mesmo que nós tenhamos a capacidade de fazer melhor e de ser mais, estamos tentando nos conectar com uma criança que pouco ou nada sabe. Então nós nos rebaixamos em nosso nível de capacidade para então estarmos no mesmo nível. Então, ainda que eu seja capaz de fazer mais, para estar na mesma página ou no mesmo mundo, no mesmo barco daquela criança de 3 anos, então eu vou me propor a fazer um desenho de um palito, de o homem palito, porque é o que ela é capaz de fazer. Então é um exemplo de rebaixar-se, é um exemplo de esvaziamento que nós temos que ter diante das crianças. Coloque-se no lugar dela. Se ela precisa então de simplificação, simplifique, ajude ela a ter aquele conteúdo de maneira acessível e compreensível, de tal maneira que ela seja capaz de absorver de fato. Não seria possível uma criança desenhar como um arquiteto, mas o desenho de palito ela consegue fazer. Mas no final das contas, tudo é desenho, ok? Em segundo lugar, use as suas experiências pessoais. Algo que também é muito importante, muito valioso, é você mencionar as suas próprias experiências, principalmente aquelas que têm um ponto em comum. Crie essas pontes com o outro, principalmente com a criança. Todos nós temos algo em comum. Por exemplo, todos nós sentimos fome. É uma questão básica do nosso organismo. Quando estamos com fome, nós queremos nos alimentar, ok? A fome, é claro que é algo abstrato, mas ainda assim, fome é algo que todos nós sentimos. A barriga começa a doer, o estômago, começa a doer e tudo mais. A gente sente uma fraqueza e tudo mais. Mas a fome tanto eu tenho quanto um bebê de 6 meses tem. Tanto quanto uma pessoa de 60 anos de idade também tem. Todos temos fome. Então nós temos esse ponto em comum. Ou seja, nós podemos usar este ponto como conexão com o outro, com uma criança, por exemplo. E aí, de novo, remoendo aquele exemplo da passagem da oração do Pai Nosso, veja que a oração do Pai Nosso menciona: dá-nos o pão de cada dia, ou seja, sacia a nossa fome, porque todos temos fome, todos teremos necessidade de nos alimentar nessa vida, inclusive a criança. Então veja que por mais que nós sejamos um adulto e estivermos diante de uma criança, nós teremos esse ponto em comum, por exemplo, que é a fome. Todo mundo fica com fome em algum momento e precisa comer. Então nós podemos usar esse momento para então criar uma conexão, ok? Terceiro, também use as experiências do outro. Escute, aprenda a não somente falar, mas também a ouvir. Extraia. Faça com que elas botem para fora os seus pensamentos, as suas opiniões, as suas próprias experiências. Por exemplo, você, pensando na questão da fome ainda, de que todos sentimos fome, a necessidade de comer, você pode abrir um parêntese, Qual é o seu café da manhã preferido? O que é que você mais gosta de comer no café da manhã? Ali você vai ter um ponto em comum em que você vai tirar das crianças aquilo que elas pensam, um pouco da vida delas e trazer engajamento para o seu ensino, porque cada uma vai compartilhar aquilo que é da sua própria vida e isso fará com que você atraia ainda mais a atenção das crianças. Use as experiências do outro, então procure saber da vida do outro e como aquele tema específico pode se relacionar com a vida do outro. É uma grande garantia de surpresas. Sempre vamos nos surpreender quando nos abrimos a ouvir as experiências, a história do outro, mesmo sendo tão pequenos, ok? Quarto lugar, seja acessível. Não seja uma pessoa como um anjo encarnado que está muito acima do outro. Seja alguém acessível. Seja alguém que mostra-se humilde, mostra-se vulnerável e mostra-se, como eu disse, acessível. Deixe-se perceber também que você tem os seus próprios erros e as suas necessidades de crescimento, que apesar de você ser um adulto, você também tem as suas dificuldades, os seus desafios, os seus fracassos e as suas vitórias. Assim como aquela criança, ela tem os desafios, os sonhos, as expectativas dela dentro do mundinho dela, mas você também tem os seus. Então você pode também compartilhar da sua vida e mostrar-se vulnerável, mostrar-se acessível, mostrar que você
também é um ser humano como aquela criança. Isso também é muito bom de nós usarmos para criar essa conexão com o coração. Então, na sua comunicação, seja acessível, permita-se ser desvendado, permita-se ser conhecido e também até servir de exemplo e testemunho para o outro. Para as crianças que são uma esponja de absorção, isso também é muito precioso e valioso, porque elas verão em você o como agir em cada situação, como agir quando está em um momento de frustração, por exemplo, como agir em momentos de privação, de dificuldade, de decepção. Elas olharão para nós e verão a nossa reação e buscarão copiar. Quinto lugar, use o seu corpo. Aqui nós temos uma regra que é um pouco mais voltada para a questão da oratória, mas que está acessível a todos nós. Use o seu corpo. Em que sentido? Pelo menos 3 elementos do seu corpo serão fundamentais na sua melhoria de comunicação. Primeiro, use a sua voz, a sua fala, o seu tom de voz. Quando nós usamos tons muito mais agudos, nós estamos chamando a atenção para aquilo que estamos falando. Porém, quando nós usamos tons mais graves, nós estamos sendo mais sérios, estamos sendo mais conclusivos, estamos repousando a mente e o coração da pessoa. Então use o seu tom de voz para dar dinâmica, mas também para manipular positivamente o seu ouvinte. Quando você quer dar ênfase, quando você quer chamar atenção, use os tons de voz mais agudos. Mas se você quer tranquilizar, aconchegar, concluir, use tons de voz mais graves. Também faça o recurso ser usado, que é o seu rosto, a sua expressão facial. Use a sua expressão facial para concordar e corroborar com as suas palavras. Por exemplo, não faria nenhum sentido eu dizer o seguinte: Jesus ama você. Não faz sentido. Porque se é uma mensagem de amor, como que eu posso transmitir isso com um rosto irado? Como também eu não poderia usar a seguinte expressão: Deus odeia o pecado. Deus ele não gosta do pecado, não gosta de tudo aquilo que desagrada a sua vontade. Também não há coerência, porque não é um tema para se dizer sorrindo, não é um tema agradável, que não deve transmitir leveza. É um tema constrangedor e confrontador. Por isso nós devemos então usar a nossa expressão facial para concordar. Então em momentos alegres, sorria. Em momentos tensos, esboce uma tensão. Em histórias dramáticas, use um tom misterioso na sua voz. Mas use também uma expressão facial que transmita esse mistério, esse drama. Mas enfim, use a sua expressão facial para concordar com aquilo que você está dizendo. E também use as suas gesticulações. Gesticulação é uma ferramenta muito poderosa também com as crianças, porque tem a capacidade de fixar e ilustrar muito bem, além de chamar a atenção. Com as crianças, nós podemos até exagerar um pouco nas nossas gesticulações, não na quantidade delas, mas na expressividade delas. Então nós devemos nos soltar fisicamente para gesticular e expressar com as mãos e com o nosso corpo aquilo que estamos dizendo. Então nós podemos dizer várias coisas com as nossas mãos. Isso também é muito precioso. Quando nós aprendemos a usar as nossas mãos para então transmitir uma mensagem. Porém, devemos ter um certo cuidado. Por exemplo, se eu me mantivesse o vídeo todo, 10, 15, 20 minutos, fazendo a mesma gesticulação, fazendo o mesmo gesto, fatalmente, depois de alguns segundos, você começaria a se incomodar. E a sua atenção começaria a ser voltada para as minhas mãos. Mas as minhas mãos não ajudariam você a compreender o que eu estou dizendo. Na verdade, tirariam a sua atenção. E depois de um tempo, aquilo seria irritante para você. É por isso que nós devemos ter também cuidado com a nossa gesticulação, para que ela seja usada estrategicamente para enfatizar certas coisas, certas palavras, certos momentos. Mas uma gesticulação repetitiva e sem sentido, ela é melhor não ser usada.
ok? E em último lugar, para melhorar a sua comunicação e conectar-se com o coração do outro, motive a prática posterior. Motive a prática posterior. Leve a criança, leve o outro à prática. Incentive, mobilize, instrua, encoraje a prática. Diga de fato o que fazer. Não somente ensine sobre o conteúdo, mas diga claramente, especificamente, em questões práticas. Dê a ela o famoso para casa. Fale para ela o que ela precisa fazer após aquela aula, o que ela precisa fazer. Se ela precisa orar, se ela precisa perdoar, se ela precisa aprender a ler a Bíblia, se ela precisa obedecer aos pais, enfim, qual seja a lição final, ou no caso, o ensino, o foco principal, o objetivo daquela lição que você já aprendeu que devemos ter, leve, mobilize, motive essa criança, então, à prática. Estimule o máximo possível aquela criança a sair dali pronta para praticar aquilo que aprendeu. Então, não se esqueça, quando nós deixamos só no campo da teoria, é apenas uma informação. Mas quando nós mostramos para a criança o caminho que ela deve seguir após aquele momento, que é o caminho da prática, então a comunicação se torna ligada ao coração. Por quê? Nós agora sabemos o que fazer. Nós sabemos como agir e como proceder. Isso, na verdade, é uma questão para todos nós, seres humanos. Ok? Lembre-se então, para você ter uma boa comunicação, uma comunicação eficaz que se conecta ao coração, o segredo é o seguinte: leve para o lado pessoal. Leve para o lado pessoal. Que Deus abençoe você e nós nos vemos então no próximo vídeo.